Ansiedade e espiritualidade, o que que isso tem a ver, né? Qual é a relação dessas coisas? Bom, nesse vídeo eu quero explicar para você como isso acontece e qual a relação desses dois temas para te ajudar a entender, a ter mais consciência do que significa, o que está causando essa sua ansiedade, como você pode ter mais força, né? Conseguir, né, atuar mais sobre isso. Porque eu acredito que sim, que o conhecimento, que a consciência sobre um determinado assunto te dá poder sobre esse assunto. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, entregando poder real, verdadeiro, o seu poder para você, devolvendo ele para você, tá? De uma coisa que é sua, né? Falando sobre suas emoções, falando sobre a sua mente, falando sobre a sua espiritualidade. Então, quanto mais alcance a gente tem disso, mais você consegue controlar, mais poder você tem sobre isso. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Então, primeiro quero me apresentar rapidamente para você. Meu nome é Kátia, eu sou psicanalista e eu trago aqui nesse canal assuntos sobre neurociência, sobre espiritualidade, emoções e tudo que pode te ajudar nesse caminho, nessa jornada, né, para você, ó, despertar, tá bom? Porque a gente está num processo aqui na Terra, estamos num momento dessa jornada aqui na Terra que é preciso despertar. É preciso despertar espiritualmente. Tem muitas coisas acontecendo. Eu até estou pensando em fazer uma outra trilha aqui nesse canal mesmo para explicar todo esse processo que está acontecendo de mudança, né, de transformação, de metamorfose, na verdade, aqui na Terra. E aí, é, enfim, isso faz parte aqui também do canal. Mas hoje vamos falar sobre ansiedade e espiritualidade. Espiritualidade que algumas pessoas podem até chamar de mediunidade, que é a mesma coisa, só que vista na visão do espiritismo, né, do kardecismo, que Kardec nem queria que se transformasse em uma religião, mas enfim, vamos fazer ansiedade e espiritualidade. Bom, primeira coisa que você precisa entender é que a ansiedade ela tem duas formas, né? A primeira é uma mais tranquila, que é a ansiedade de adaptação, que é o nome técnico, né? Que é aquela ansiedade, aquele medo, porque ansiedade, gente, é medo, tá bom? Então, que é aquela ansiedade que você sente por um medo justificado. Algo aconteceu, você ficou com medo, e sempre que aquela situação se repete, o medo retorna. Então, medo de avião, medo de elevador, medo, não sei, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Medo real de alguma situação que tenha acontecido com você. Então, sempre que aquela situação está prestes a acontecer novamente, por exemplo, você teve um problema, passou por uma turbulência muito grave num avião. E aí você ficou com aquela sensação ruim, claro, todo mundo tem, porque afinal de contas você está dentro de uma máquina voando no céu e, né, se der algum problema você não tem muito controle sobre isso. Justificativa para o medo, ok. Mas a sua reação é, pô, vou viajar. Pô, vou fazer uma oração aqui, sei lá, me pegar com Deus, né? Coisas desse tipo, entende? A sua reação é proporcional ao estímulo, tá bom? Você tem um medo e você consegue controlar. O transtorno de ansiedade é bem diferente disso, porque às vezes não tem nem gatilho, não tem nenhum motivo. Se você perguntar para a pessoa o que está acontecendo, ela não sabe te dizer. E aí ela tem uma reação muito forte, até somática, né? Física, quer dizer, tá? Ela tem tontura, ela tem desmaio às vezes, ela pode ter sintomas gastrointestinais do tipo ânsia de vômito, diarreia, tudo isso. Então, é um combão que acontece com ela quando já tá num momento, assim, num nível, né, que ela realmente não tem controle e vai sofrer as consequências daquilo. O interessante disso é que, na maioria das vezes, esses sintomas, eles são somáticos. Ou seja, eles estão acontecendo na realidade no corpo espiritual. Eles são uma consequência de um desdobramento espiritual, né? Então, isso tem uma explicação, inclusive, na neurociência, que é assim: quando você entra nesse processo de ansiedade e acende, né, o alerta de perigo, porque sim, todos os sintomas de ansiedade são porque você colocou toda a sua mente, todo o seu sistema
num alerta geral, como se algo muito perigoso estivesse prestes a acontecer, um problema muito grande. Então, todos os seus sentidos vão ficar aguçados, você vai ficar num alerta, assim. Então, você vai sentir coisas além de você. E isso quer dizer que você vai, inclusive, entrar em ressonância com outras frequências vibratórias, né? E você vai sentir, então, tudo isso que está nessa outra frequência. Então, o problema que era assim ficou gigante. Por quê? Porque somou com tudo isso que você está fazendo conexão, né? Uma conexão com outras frequências que estão de acordo com o seu conflito, entende? Então, na verdade, a culpa não é dessa coisa externa. O problema é você não resolver este conflito interno. É você manter esse conflito assim, sem uma solução, porque o pensamento vai, ele vai estar ali, entendeu? Não adianta você simplesmente inconscientizar algo, jogar lá pro inconsciente. Tudo bem, a gente faz isso, isso é um recurso que a gente usa quando você sofre um trauma, por exemplo, né? Você sofre um trauma. Um trauma, o que que é um trauma? É algo que acontece que você não tem condição emocional, espiritual, psicológica, você não tem estrutura, você não tem maturidade para lidar com aquela situação naquele momento. Então, o que que você faz? A mente, né, ela quer proteger você. O que que ela faz? Ela põe isso guardadinho. Ela guarda lá no seu inconsciente. Então, ela pensa assim: uma hora que você tiver condições de lidar com aquilo, então, ela vai trazer aquilo à tona novamente. Aí ela espera que você esteja numa condição melhor para lidar com aqueles sentimentos, com aquelas situações, e que você então reveja tudo aquilo de uma outra perspectiva, né, mais madura, aonde você já tem mais condição de analisar e lide com aquela situação, resolva aquela situação, perceba que aquilo talvez não tenha sido exatamente de acordo com a sua interpretação, porque sim, isso acontece. Às vezes um trauma acontece porque é mal interpretado, porque a pessoa interpretou de uma forma errada ou ruim ou errada do ponto de vista de quem estava reagindo com ela, né? De quem participou do processo junto com ela. Talvez a intenção não tenha sido a que ela percebeu, mas até aí ela ficou impressionada com aquela situação de uma forma negativa. Se transformou num trauma e ela vai ter que tratar isso em algum momento. E aí, quando ela trouxer isso à tona, é, se você negar, se você ficar tentando sufocar isso novamente, se você tentar passar uma borracha nisso, colocar para dentro de novo, cada vez que você fizer isso, o monstrinho vai crescer. E o monstrinho crescendo vai ficar cada vez mais difícil lidar com ele, né? Então vai ficar a ansiedade, todo o processo que pode acontecer, pode ficar aumentado cada vez que você empurra ele para o inconsciente novamente, porque é como se você dissesse, não, não tenho condição, não, não tenho condição, mas a sua mente fala, não, mas você tem que resolver isso aqui. Como é que vai ficar? Você vai deixar isso aqui inconscientizado até quando? Porque isso fica remoendo, sabe? Essas coisas que a gente inconscientiza, ela não fica totalmente inconscientizada, porque seria fácil, né? Tira de você e acabou. Mas não, ela volta como crenças que ficam atrapalhando o seu dia a dia. Ela volta como ideias que te limitam, que te atrapalham. Nunca é uma coisa que você esquece e acabou. É uma coisa que está lá. Inconsciente não quer dizer que é uma coisa que você esqueceu. Quer dizer que é uma coisa que você guardou. Que você sabe que existe, mas que você colocou de forma não inacessível, mas que você não está acessando naquele momento, escondida de você. Como se você escondesse alguma coisa, que você sabe que você escondeu, então, na verdade ele existe, você só está escondendo de si mesmo, entende? Então, essas coisas, quando não são tratadas, elas crescem e aí ficam cada vez pior de você lidar. É nesses casos que acontecem as grandes crises de ansiedade. Tá bom, Kátia, mas então como é que eu faço para lidar com isso? Bom, primeira coisa, o importante é você saber o que é. Saber que é isso, tá? Que ansiedade não é uma doença em si, não é um problema em si, mas ela é
sinal, ela é um sintoma de que você tem um conflito interno que não está resolvido. Isso já é um ponto importante para você resolver, porque aí você vai começar a pensar, tá bom, mas que conflito? Ótimo. Aí, se você quiser fazer um trabalho de acesso a esse conflito e tal, a melhor coisa é você realmente fazer análise. E aí tem duas maneiras: você fazer análise com um profissional de psicanálise, como eu no caso, ou fazer autoanálise, que eu recomendo muito, porque algumas pessoas elas têm tanta privacidade, vamos dizer assim, como o meu caso, que elas não conseguem se abrir totalmente com o analista, com uma outra pessoa. Então você tem que aprender o passo a passo da autoanálise para fazer consigo mesmo e também se tornar independente de alguém, né? Porque esse negócio de você ficar dependendo de alguém para ter acesso a si mesmo é muito ruim. Para mim não serve. Para outras pessoas, sim. É claro que todo mundo tem que passar por um processo de análise com um analista treinado, até para saber como é o processo. Eu passei por muitos anos. Mas o ideal é que você se torne independente. Freud, por exemplo, não tinha alguém que analisasse ele. Tá bom, a gente está falando de Freud, mas ele era um ser humano. Se um ser humano fez isso, outro ser humano também pode fazer. Essa é a minha ideia, né? Então, você começar a entender que é esse o problema, que o problema é um conflito que você não está resolvendo. Essa é a causa maior da sua ansiedade. Agora, num momento de crise, o que eu recomendo fortemente é que você faça um processo que a gente chama de aterramento, que é o quê? Muito simples. Você, por exemplo, pega um objeto concreto, por exemplo, essa garrafa, e começa a olhar para a garrafa, sabe? A garrafa é verde, a garrafa é gelada, se você tirar dela da geladeira. Ela tem uma tampinha que é, enfim, você começa a ver os detalhes daquele objeto. Porque o que é o desdobramento? O desdobramento é você ampliar o seu campo energético, mas de uma forma desprotegida, de uma forma que você não faz filtros, de uma forma que você não controla. E isso coloca você em contato com coisas que estão de acordo com a sua frequência, que naquele momento está ruim. Então, a ideia é fechar o seu campo, trazer você para a realidade aqui concreta, para o mais material possível. Por isso que o ideal é você pegar algo concreto e ficar olhando para esse objeto, sentindo, e aí você vai fazer o cheiro, você vai sentir o tato, você vai sentir o gosto, objetos concretos. Gelo também é muito bom, tá? Colocar gelo na nuca, colocar gelo nos punhos. Quer dizer, tudo que puder trazer você para aquela realidade. Uma outra coisa é exercício de respiração, que também tem que ser feito com muito cuidado. Tem gente que faz isso, piora a ansiedade porque está forçando e vai ativar sistemas aí que só pioram a ansiedade, tá? Então o que você tem que fazer? Respirar longa e profundamente e devagar e com calma, porque a mente segue a respiração e o coração vai entrar no ritmo da sua respiração. Então é lenta e profundamente. Então você vai inspirar 4 tempos, manter a sua respiração presa por 2 segundos, né, 2 tempos, e depois expirar em 6 tempos. A expiração é um tempo maior do que a inspiração, tá bom? Isso é importante para que você realmente consiga acalmar. Eu sei que é difícil lembrar de tudo isso, mas é importante que você grave isso na sua mente para quando você tiver uma crise, isso te ajudar de verdade. Mas reforçando aqui que o mais importante é você saber o que é que está acontecendo. O exercício ajuda na hora da crise, mas antes e depois o que vai ajudar é o conhecimento do que está acontecendo com você. Lembrando que você precisa ter esse contato consigo mesmo. Lembra, é o seu corpo, a sua energia, a sua espiritualidade. É você quem você tem direito a esse conhecimento. Esse conhecimento é seu por direito divino, né? É a sua, os seus, as coisas que aconteceram na sua vida, os fatos que aconteceram na sua vida, as suas emoções, o seu corpo, enfim, eu estou
querendo que você entenda que conhecimento, autoconhecimento é poder. Você vai recuperar o poder sobre si mesma, sobre as suas emoções, sobre a sua espiritualidade, sobre a sua vida como um todo. E eu acho que esse é a nossa jornada aqui na Terra. Você sair daqui mais consciente do que você chegou, tá bom? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal para saber das nossas novidades, né? Cada vez que eu trago um vídeo novo aqui, você fica sabendo em primeira mão, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus e até mais.